Acho que era fundamental nós recorrermos agora à temperança do Senado. A primeira matéria da chamada pauta, Agenda Brasil, foi um pedido insistente das reuniões de governadores, nós contamos com a presença de todos os governadores e de praticamente todos os prefeitos das capitais. E nós aprovamos uma PEC subscrita pela senadora Ana Amélia, diga-se de passagem, mais ampla do que a PEC aprovada pela Câmara dos Deputados, e essa matéria não andou suficientemente na Câmara dos Deputados. E nós recebemos uma proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que foi mandada para o Senado Federal. Se nós mantivermos as dificuldades e a birra, nós não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos entregar aquilo que nós prometemos aos prefeitos e aos governadores, que era de aprovar uma emenda constitucional que não permita a criação de nenhuma despesa sem uma fonte anterior que a sustente. Eu queria sugerir aos líderes e ao plenário uma solução salomônica para nós resolvermos esse problema. Era que nós apreciássemos a PEC da Câmara com o texto da senadora Ana Amélia, que é a primeira subscritora, e com a senadora Ana Amélia como relatora da matéria aqui no plenário. Eu acho que do ponto de vista institucional, do interesse nacional, do pedido dos governadores e dos prefeitos, nós daríamos uma grande resposta ao Brasil, demonstraríamos o nosso bom senso e a nossa responsabilidade com o processo legislativo e definitivamente nós resolveríamos o problema. Senadora Ana Amélia. Caro presidente Renan Calheiros, essa matéria, o senador Fernando Bezerra e eu tivemos o cuidado de ir à Câmara antes que as duas matérias tivessem sido aprovadas nas duas casas. Exatamente com a tentativa de construir juntos, e aí à nossa disposição, o senador Fernando Bezerra e o deputado Mendonça Filho, autor da PEC da Câmara, que, como disse Vossa Excelência, ela tem uma limitação não tão ampla quanto aqui foi produzida no Senado, graças à colaboração, inclusive, do próprio Ministério do Planejamento, diga-se, da participação e da aceitação nossa dessa colaboração. Porque também envolveu a federação, a União, Estados e municípios. A própria União também não pode abrir um déficit como nós estamos vivendo hoje. Então, seria também uma regra, um regramento. O senador Fernando Bezerra e eu estivemos não só com o autor da PEC, mas estivemos com o presidente da Câmara para levar a sustentação. Então, eu queria até que o senador Fernando Bezerra, que tem muito mais experiência e habilidade, foi prefeito de Petrolina, que ele também desse a informação a respeito dele. E não, eu queria primeiro, muito honradamente, ter a designação da relatoria, mas eu penso, o senador Renan Calheiros, nosso presidente, que o senador Fernando Bezerra, que foi o relator de todo o processo do Pacto Federativo, estaria como prefeito, com a experiência que tem, com a autoridade que tem, muito bem representaria o Senado Federal nessa missão da relatoria da PEC 84. Então, como sou a subscritora, eu queria não abrir mão, eu queria agradecer a honra designada por Vossa Excelência e pelos líderes, mas penso que o senador Fernando Bezerra fará isso de maneira muito melhor do que eu faria na relatoria disso, presidente. Veja como são as coisas. Eu fiz a sugestão, evidentemente que levando em consideração a contribuição de Vossa Excelência ao processo legislativo, mas a partir de uma ponderação que foi feita pelo senador Fernando Bezerra. Com certeza. Ele é suspeito, Senhor presidente, na realidade eu tinha pedido para vir a essa tribuna de aparte para fazer o testemunho que a senadora Ana Amélia acabou de registrar. A preocupação dela quando a matéria estava pronta para ser apreciada aqui do plenário do Senado Federal, ela me convidou para fazermos uma visita ao presidente da Câmara,
para irmos ao gabinete do deputado Mendonça Filho, que era o autor de uma mesma iniciativa na Câmara dos Deputados, para que a gente pudesse conciliar as posições, construir um texto comum e, portanto, eu queria trazer esse testemunho de que nós procuramos harmonizar as posições das duas casas, como tem sido a orientação que Vossa Excelência tem dado em tantos encontros, em tantas reuniões. Inclusive, quando da construção desse pacto federativo, dessa comissão especial sobre o pacto federativo, nas diversas reuniões que tivemos com representantes da Câmara dos Deputados, a orientação sempre foi de procurar harmonizar e construir posições comuns. Então, eu quero aqui dar esse testemunho do esforço da senadora Ana Amélia e dizer mais. Vossa Excelência está certo. Essa proposta que Vossa Excelência traz para as lideranças e para o plenário, de fazer justiça ao papel da senadora Ana Amélia nesta questão. Ninguém, e sem desmerecer a participação de nenhum membro do Senado Federal, ninguém se envidou, se empenhou, se dedicou a esse tema como a senadora Ana Amélia. Portanto, eu fico muito feliz, eu estou aqui mais uma vez aprendendo com a gentileza, com a educação, com a responsabilidade cívica de uma grande representante do Rio Grande do Sul, que dá mais uma vez uma demonstração da sua atitude republicana quando se trata de questões de interesse nacional. Portanto, acho que o presidente, que tem uma caminhada muito mais longa do que a nossa aqui nesta casa, está certo. O melhor relator para essa matéria é a senadora do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia, e terá em mim a colaboração de sempre para que a gente possa chegar a bom termo e construirmos uma solução que atenda também ao espírito do deputado Mendonça Filho, que também patrocinou essa iniciativa legislativa. Portanto, acho que Vossa Excelência está com a razão e vamos designar, com o apoio de todos, a senadora Ana Amélia para fazer o relatório em cima da PEC que veio da Câmara. Senador Fernando Bezerra, uma outra coisa, senador Fernando Bezerra, é que nós acabamos de receber prefeitos representando a Frente Nacional de Prefeitos, prefeito Márcio Lacerda, prefeito Luiz Marinho, prefeito Maguito Vilela e outros prefeitos. E eles lembraram algumas questões que Vossa Excelência está acompanhando com os líderes, com todos os senadores. O primeiro, e eu também queria pedir a compreensão de todos, o primeiro que é o projeto que moderniza a legislação do Imposto sobre Serviços. Essa matéria tramitou originariamente aqui no Senado Federal, foi para a Câmara, foi alterada bastante na Câmara. Eles entendem que é legítima a alteração, mas eles preferem o texto do Senado Federal. O senador dessa matéria... O autor sou eu. O autor é o senador Romero Jucá e o relator é o senador Roberto Rocha. Nós, durante todo o processo, nós estabelecemos aqui um critério que contou com o apoio dos líderes e especialmente com o apoio do senador Aloysio Nunes Ferreira, de que toda matéria originária do Senado, que for aprovada com uma margem confortável de votos, que foi alterada na Câmara, que ela tenha preferência, urgência para vir diretamente para o plenário. Como ela tramita conclusiva aqui no Senado, ela vir para o plenário. Essa matéria é muito importante, ela faz uma reforma no ISS e do ponto de vista dos municípios, ela é uma coisa muito importante nesse momento de crise. E tem princípio da anualidade, então tem que ser aprovado esse ano. E tem o princípio da anualidade, lembra o senador Romero, precisa ser aprovado esse ano. Eu queria fazer um apelo ao senador Caiado, ao senador Eunício Oliveira, ao senador Delcido Amaral, ao senador Cássio Cunha Lima, aos líderes todos, para que nós pudéssemos avançar com essa matéria. Uma outra preocupação que eles trazem
e essa matéria já foi discutida numa sessão temática. A senadora Marta Suplicy vai levá-la, inclusive, para uma outra sessão temática na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela é a relatora da matéria, que nos foi trazida aqui pelo ex-ministro Afif Domingos, que é hoje presidente do SEBRAE, que não há um consenso, há uma divergência com relação a isso, porque ela atualiza o super simples. Eles têm muita preocupação com isso, porque como eleva para 14 milhões, isso pode afetar muito a receita de alguns municípios que já estão sofrendo queda de arrecadação. Senhor presidente, na realidade essa matéria é bastante polêmica. Ela é meritória, no sentido de aliviar a carga tributária dos micros e pequenas empresas. Mas nessa situação de graves dificuldades fiscais que o país está mergulhado, essa decisão significa reduzir ainda mais as perspectivas de receitas de estados e de municípios brasileiros. Nós poderemos inviabilizar o orçamento do próximo ano se essa matéria for apreciada esse ano. Eu acho que a gente deveria aprofundar o debate, deixar para o próximo ano, procurando fazer audiências aqui nesta casa, para que a gente possa chegar a faixas ou a níveis que possam representar um alento para os micro e pequenas empresas que precisam ser ajudadas, mas sem perder de vista o equilíbrio das contas públicas no momento de grave dificuldade que a federação atravessa. Agradecemos muito a Vossa Excelência. E um outro assunto também, aliás, mais dois assuntos os prefeitos colocaram. A preocupação com a rápida tramitação do projeto, aliás, da PEC 74, que trata do regime para pagamento de precatórios. Eu estive com o senador José Serra, com o senador Walter Pinheiro, numa longa reunião na última semana com o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Legislativo brasileiro já fez um esforço no passado, votou uma regra de precatórios, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ADIM, conseguiu a ADIM e não deixou regra nenhuma. Isso, do ponto de vista do equilíbrio fiscal dos municípios, dos estados e da própria União, é muito importante que nós tenhamos uma regra para, na medida do possível, com a participação da própria OAB, que está envolvida nessa discussão, nós tenhamos uma regra para ajudar a estabilizar as finanças dos estados, dos municípios e da própria União. Eu ousei falar de que nós faremos o possível para que essa matéria tenha também aqui no Senado uma rápida tramitação. E, por fim, os prefeitos colocaram uma preocupação com a alteração feita na repatriação na Câmara dos Deputados, porque havia uma proposta de parte do recurso proveniente da repatriação ser utilizado para a composição dos fundos, do Fundo de Compensação e do Fundo de Investimentos. E houve uma alteração com relação a isso, e eles pediram para, aqui no Senado Federal, conversar com os senadores no momento da discussão e ver, do ponto de vista da destinação desse recurso, o que é que melhor nós podemos fazer. Essa matéria, com a exigência da Câmara, de que ela tramitasse primeiro pela Câmara, ela vai terminativamente tramitar pela Câmara. Mas o senador José Serra defendeu na última conversa que nós tivemos de que quanto mais qualidade tiver a decisão do Senado com relação ao aprimoramento da repatriação, quer seja do ponto de vista das hipóteses, da transparência, será melhor para o Brasil. E eu, em nome dos senadores, garanti que nós iríamos fazer uma conversa aberta, rápida, porque nós também precisamos deliberar rapidamente sobre essa matéria.